Oi, eu sou o Felipe Maia, acadêmico do curso de Medicina da UBRA, e nesse capítulo do curso de Imunologia Clínica, a gente vai falar da imunidade inata. A imunidade inata, então, ela é composta por barreiras naturais, físicas, químicas e biológicas. A pele, ela é uma barreira física produzida a partir da justaposição das células epiteliais, que impede, então, que alguns micro-organismos entrem através dessas células. Além disso, ela produz também uma barreira química através da produção dos ácidos graxos eliminados no suor, que diminuem o pH, tornando esse meio mais ácido, o que dificulta também a entrada das bactérias, pois dificulta a sobrevivência delas. O estômago, caso alguma bactéria ou outro micro-organismo consiga chegar no trato intestinal, o estômago, então, ele tem essa linha de defesa com pH ácido, que vai dificultar muito a sobrevivência das bactérias. O trato respiratório, ele produz, através das células que se formem, uma viscosidade que prende esses micro-organismos no tubo respiratório e elimina eles posteriormente. Além disso, algumas outras secreções são produzidas em outras partes do corpo, como no olho, na traqueia, no caso do muco, e na vagina, que evita que esses micro-organismos possam se proliferar e invadir o corpo. As mucosas, em geral, elas apresentam algumas células de defesa, como os mastócitos, e no caso do intestino delgado, as placas de Peyer, que são aglomerados de células de defesa abaixo do epitélio, na mucosa e na submucosa, que ataca algum possível micro-organismo que atravesse o epitélio e entre através do trato gastrointestinal. As células, então, que compõem a barreira biológica são principalmente os monócitos, os macrófagos e os neutrófilos. Os monócitos, eles são as células imaturas presentes no sangue, que vão dar origem, então, aos macrófagos. E eles têm capacidade de fazer a fagocitose de micro-organismos e partículas estranhas, mas não com tanta potência quanto os macrófagos, que são as células adultas. As células dos macrófagos, então, são células maduras, originadas desses monócitos, presente principalmente nos tecidos e originados lá na medula, né, a partir dos monócitos. São mais potentes que os neutrófilos e que os monócitos, por serem células maduras, mas são de produção mais lenta. Então, normalmente, os neutrófilos, eles vão ter uma produção mais rápida e atacarem mais rapidamente. Porém, os macrófagos têm uma vantagem de não permanecerem vivos, eles não morrem após a fagocitose de alguns micro-organismos e eles podem atuar em um novo ataque de uma invasão. Já os neutrófilos, apesar de serem produzidos mais rapidamente que os macrófagos, eles acabam morrendo ao fazer a fagocitose normalmente. Então, é preciso justamente essa reposição rápida de neutrófilos. Eles atacam, então, todos os três micro-organismos por fagocitose. E vale destacar também que os neutrófilos eles são mais numerosos que os macrófagos. As células natural killer são linfócitos especializados que atacam diretamente as células. Elas são ativadas por sinalizadores químicos, por antígenos, então, presentes nessas células marcadas, e elas agem através de duas proteínas, que é a perforina e a granzima. A perforina, ela vai abrir poros nessa célula com alguma alteração. Na verdade, a célula que foi invadida por um micro-organismo. E, a partir disso, as granzimas vão poder adentrar na célula. E a célula, então, ela é dissolvida e morre por apoptose. Existe também um sistema chamado de sistema retículo endotelial, que é a combinação, então, de todos os monócitos macrófagos espalhados pelo corpo,
e outros tecidos especializados de células endoteliais na medula óssea e no baço. Então, por todo o corpo existe alguns macrófagos, chamados de macrófagos residentes, que ficam nos tecidos e assumem uma morfologia e uma função específica, que na verdade são macrófagos especializados. No sistema nervoso, a gente tem então as micróglias, essas células achatadinhas, no fígado, as células de Kupfer, no pulmão, então, os macrófagos alveolares, e aqui no tecido ósseo e no baço, então, diferentes tipos de células de defesa que atuam mais diretamente no combate a invasores na corrente sanguínea, enquanto que esses tipos de macrófagos residentes nos outros tecidos combatem invasores nos próprios tecidos. Além disso, existe todo o tecido linfático do corpo, que é repleto por essas células de defesa e faz a drenagem, então, dos líquidos e permite, caso algum desses micro-organismos consiga adentrar na corrente sanguínea, que ele seja filtrado e seja eliminado, seja morto na passagem pelo sistema linfático. A fagocitose, então, ocorre por meio do reconhecimento do antígeno do invasor. A partir disso, a célula de defesa vai emitir os pseudópodes, que vão englobar esse micro-organismo e o antígeno, e vão fazer a digestão a partir dos lisossomos. Aqui eu destaco que os tecidos do corpo, eles são diferentes, então, desses tecidos invasores, o que faz com que o corpo reconheça os tecidos invasores para o ataque e não ataque as próprias células do corpo. As substâncias também que têm menos aderência são menos irregulares, elas têm menos chances de serem atacadas pelas células de defesa. Os lisossomos, então, eles são repletos de enzimas proteolíticas que fazem a digestão vão fazer a digestão, então, das bactérias a partir da destruição da camada da célula, da membrana celular. Outro processo importante é a psonização, que é a marcação de células que devem ser fagocitadas. A partir desse processo, realizado em conjunto com a imunidade adquirida também, os macrófagos e as outras células de defesa podem reconhecer as células que devem ser fagocitadas mais facilmente e poder atacar elas diretamente. E além da ação da fagocitose, elas também têm ação bactericida por meio da eliminação de algumas substâncias no meio, como componentes à base de peróxido de hidrogênio, que são altamente bactericidas, né, que destroem as bactérias e dificultam a sobrevivência delas no meio. Aqui existem dois processos de quimiotaxia de apidese, que na verdade atua em conjunto com a imunidade adquirida. E a quimiotaxia, então, é o envio de citocinas, que são moléculas sinalizadoras, que vão promover a diapedese. Essas quimiocinas, elas são enviadas pelo próprio tecido que é atacado, que está inflamado, e a diapedese ocorre nos vasos sanguíneos, então, pelo reconhecimento dessas citocinas pelas células de defesa, que atravessam os vasos através da dilatação e adentram no tecido para poder ajudar no combate. Essas citocinas, elas se ligam aqui na membrana e quando as células de defesa que estão circulantes, elas vão reconhecer essas citocinas e poder adentrar pelos capilares. Além dessas células citadas, existem também os basófilos e os eosinófilos. Os eosinófilos, eles atacam principalmente parasitas com mais de uma célula e eles se aderem, então,
a membrana desse parasita, e vários eosinófilos atacam um parasita, promovendo a sua destruição. Já os basófilos, eles têm grande importância, evitando a coagulação e permitindo o fluxo sanguíneo, pois eles liberam histamina e heparina. E eles estão muito relacionados também às reações alérgicas, porque quando um basófilo ele é destruído, é o momento em que ele libera muita quantidade de heparina e histamina. Bom, essas são as referências. Agradeço a todos pela participação. Obrigado.